Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que vão nos acompanhar nessa live, nesse sábado maravilhoso. Aqui no Japão é 20 horas, é a noite aqui, em nome de Jesus, aqui na cidade de Hamamatsu, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, na noiva do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo. Você é nosso convidado para nos acompanhar, para meditar junto conosco na palavra poderosa do Senhor dessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Para iniciar, já quero fazer uma oração para que nós possamos todos juntos, em nome de Jesus, buscar ao Senhor através da palavra dele, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Meu Deus, estamos reunidos aqui para te adorar, para cultuar o Senhor, para buscar somente ao Senhor, ao teu reino, aleluia. Que a tua palavra seja revelada pelo Espírito Santo para todos nós, para aqueles que vão nos assistir também, todos sejam abençoados, protegidos e guardados pelas tuas mãos e pelo teu poder. É em nome de Jesus que eu te peço nessa noite e já te agradeço, Senhor. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Eu quero que você abra lá já, em nome de Jesus, em Salmo 138, nós vamos meditar junto com a pastora Glória, minha esposa, aleluia. E o nosso tema hoje, irmão, é a providência de Deus, aleluia. Você pode pedir uma providência para o Senhor, e o Senhor te dará através de oração, em nome de Jesus, aleluia. Vamos meditar juntos, então pega sua Bíblia, seu iPad, seu celular e abre lá em Salmo 138, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então ler aqui em Salmo 138, que diz assim, irmãos: graças a Deus por sua fidelidade. Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, o Salmo já está dizendo tudo para nós aqui, aleluia. Graças a Deus por sua fidelidade. Então o nosso tema hoje é a providência de Deus. Então ele já é fiel. E nós devemos, assim como o salmista, assim como o Salmo de Davi, o salmista, aleluia, ele está dizendo graças a Deus por sua fidelidade. Ele já está agraciando o Senhor, ele já está buscando do fundo do teu coração, da tua alma, do teu espírito, aleluia, de tudo dele, pela fidelidade do nosso Deus. Quer dizer, agradecendo ao Senhor. E é o que nós devemos fazer todos os dias de nossas vidas, aleluia. Todos os dias de nossa vida devemos dar graças a Deus pela fidelidade de Deus, só por nós ter nascido, só por nós estarmos aqui nessa terra com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então a fidelidade dele, ele pensou em tudo antes de nós
nascermos, Ele pensou e criou tudo para que nós pudéssemos ter tudo em abundância ao nosso redor. Aleluia. Se você olhar para o mar, para a lua, para o céu, se você olhar para as estrelas, se você olhar para o sol, você vai ver que tudo é em abundância. Aleluia. Uma terra que dá leite e mel, uma terra que você plantar dá. Aleluia. A água que nós bebemos, tem rios de águas e tem rio fluindo dentro de nós. Aleluia. Porque nós somos transformados pelo rio de Deus e somos transformados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, rendei-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Então nós temos que andar com esse Senhor no nosso coração, nos nossos lábios, na nossa mente, sempre adorando, sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quantos livramentos você não teve e eu não tive? Quantas coisas nós fomos libertos, aleluia, do nosso passado, dos erros que nós fizemos, dos pecados que nós fizemos. Quantos que o Senhor não perdoou pela sua misericórdia? Isso nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Só de nós estarmos respirando o ar dele, só de nós estarmos vivos, só de nós estarmos aqui desfrutando na terra de tudo que Ele tem. Agora cada um escolhe o seu caminho. Se você quiser desfrutar de coisas boas, você anda, aleluia, no Espírito, né? Se você quer desfrutar de coisas ruins, você anda no pecado. Aí a escolha é de cada um de nós, o fruto do Espírito ou o fruto da carne, né? Então a palavra nos deixa bem assim atento já com esses salmos. O salmo de Davi, ele agradecendo a Deus por tudo que está fazendo, por tudo que ele fez. Aleluia. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aleluia. Então, o que nós estamos esperando? O que nós queremos do nosso Deus e da nossa salvação? Ele está dizendo que é através da palavra que nós vamos chegar lá. É através da palavra que você vai descobrir aqui por que você não deve pecar mais. E como assim eu não vou pecar mais? Porque a palavra vai te confrontar. A palavra vai te deixar despido das coisas pecaminosas aqui da terra. Vai tirar do teu coração, da tua alma, do teu espírito, e vai te direcionar para as coisas de Deus, para a palavra, para que você possa entrar no reino de Deus. Uma vida após essa, irmão, maravilhoso. Uma vida eterna, sem problemas, aleluia, adorando o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. E para isso nós devemos ir lá na palavra do Senhor. Eu quero que você abra lá em Filipenses capítulo 4, para nós vermos o que Paulo escreveu lá a respeito de tudo isso, para nós ir já aprendendo, aleluia. Toda a pregação que nós fazemos, até serve para mim também, toda a pregação é para que nós venhamos aprender cada vez mais com o nosso Deus Todo-Poderoso e através do Espírito Santo que revela para nós. E todo dia que nós lemos a palavra, fazemos um devocional, ou nós lemos a Bíblia todos os dias, ela vai trazer uma revelação para nós. E essa revelação que vai fazer com que nós nos aproximamos mais de Deus. Venhamos nos render a Ele, somente a Ele, com alegria, com amor, sabendo que Ele faz tudo e resolve tudo. E às vezes as coisas que Ele não resolve para você é porque verdadeiramente aquilo ali não é para você. Aleluia. Você já passou por isso? Porque eu já passei por isso. Algo que eu queria tanto
mas não foi possível alcançar, porque não era para mim. Então as coisas que não é para você, Deus vai tirar dos teus caminhos, e você vai ter aquilo que realmente está no plano e no propósito dele. Por mais que você queira, por mais que você bate na mesma tecla, você não vai alcançar, porque você só vai alcançar quando Deus estiver à frente de tudo. Você já percebeu isso? Você já viveu isso? A gente está vivendo isso dia a dia, aleluia, a respeito do que Deus faz. Aqui no Japão está muito frio já, irmão, por isso que a gente tosse todo. Aqui já está começando a esfriar, e ainda não está, mas nós já estamos bem agasalhados já, aleluia. Então se prepara aí, me desculpe que eu tenho que dar algumas tossidas aqui, aleluia. Então, irmãos, vamos lá para Filipenses capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Isso aqui Paulo está falando já no princípio, no início aqui, aleluia, para nós ficarmos firmes no Senhor, aleluia. Apelo de Paulo para Evódia e Sinteque, regozijo e oração. Rogo a Evódia e rogo a Sinteque, pense cordialmente no Senhor, concordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxílies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que interessante, tudo se encontra no livro da vida. Qual que é o livro da vida? É a Bíblia Sagrada. E ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aleluia. Perto está o Senhor, irmão. Então nós devemos viver na alegria. Nós vivemos na alegria porque o Senhor está perto de nós. Agora, como você vai viver nessa alegria? Na moderação. Na vossa moderação, no conhecimento de todos os homens, perto está o Senhor. Qual que é a moderação? A moderação é você amar o teu irmão como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Agora, essa moderação, irmão, é você viver e saber que todos os dias da sua vida, nem sempre vai ser tudo mil maravilhas, nem sempre vai ser tudo à luz. Você deve saber que sempre vai ter algo perseguindo, algo de tropeço, algo que você não vai alcançar, mas você não deve culpar a Deus, porque muitas vezes é nós mesmos que erramos, é nós mesmos que queremos fazer coisas que não está ao nosso alcance, ou que nós achamos que podemos fazer, e não é para nós, aleluia. Por isso que ele fala no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pensa agora comigo, vamos pensar juntos aqui, nessa pregação e nesse versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe o que é isso? A ansiedade, você ficar ansioso por aquelas coisas, nem dormir direito, você nem dorme direito, passa mal, dor de estômago, dor de cabeça, porque está ansioso para alcançar alguma coisa, sendo que aquilo não é para você. Fica ansioso para fazer algo que não é para você, e muitas vezes envolve até as pessoas que você ama, aleluia.
enquanto você não conquistar aquilo que não é para você. E muitas vezes você fere as pessoas que você ama, porque você não conseguiu aquilo que você queria, de material, irmão. Por isso que ele fala: não fique ansioso por coisa alguma, ame primeiro. Aleluia. Separa as coisas da sua vida, separa o seu trabalho, separa as suas exigências, separa as suas vontades, seus desejos, separa. Ninguém tem obrigação de muitas vezes ouvir as suas queixas, porque você está ansioso para receber, para alcançar algo, sendo que não é para você, e de repente você fica tão ansioso que se torna um revoltante. Quer conquistar, mas não é para você, e não adianta continuar na mesma década. Dá um passo para trás, é o que a Bíblia fala. Dá um passo para trás, analisa, ora com Deus e vê se aquilo ali é para você. Porque se tiver Deus no negócio, meu filho, pode cair a tempestade, pode cair o mundo, pode pegar fogo em tudo, pode as pessoas ao redor de você falar para você que você não vai conquistar, que você não vai alcançar, porque você vai alcançar e chegar lá na frente. Aleluia. Quando é para você, que é para você alcançar, que Deus está no negócio, vai pensar você que você não vai passar pelo estreito, não. Vai passar pelo estreito, sim. Vai. E se você já tem que estar na concordância com Deus, que você vai passar pelo estreito, porque a hora que você passar, você vai ter que buscar Ele, porque se Deus faz as coisas para você depender dEle, não depender dos homens. Por isso que Ele está falando para você não ficar ansioso por coisa alguma. Sabe o que é isso? Por coisa alguma é qualquer coisa, irmão. Você não ficar ansioso por nada desse mundo, por nada que você imagina. Se aqui não está dando certo, largue mão para lá. Largue mão. Não é para você. Deu errado uma vez, deu errado a segunda vez, deu errado a terceira vez, deu errado a quarta vez. Que é isso? Então não é para mim. Largue mão lá. Pronto, acabou. Aleluia. Agora, foi a primeira vez, deu errado, mas você deu um passo para trás, orou a Deus: Senhor, me dá a direção desse negócio, como que eu devo fazer? Se for para você, Ele vai revelar. Você vai apertar a porca certa, você vai dar a canetada certa, vai fluir para você. Aleluia. Como lidar com isso? Ele explica aqui como lidar com isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, é o que eu acabei de falar, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com as ações de graças. Aleluia. Acabei de falar para você, acabou, o Espírito Santo acabou de revelar. É coração, é joelho no chão, é chorar, é abrir o coração. Por que não está dando certo, meu Senhor? Isso é para mim ou não é para mim? Se não for para mim, já afasta de mim. Ali em súplica, sabe o que é súplica? É chorar na presença de Deus, ajoelhado, com o cara no barro. Agora, se você orar, aí você tem que esperar, tem que ter uma esperança também. Você perseverou, orou, já fez a ação,
Agora é esperar. Esperar o agir de Deus. Por quê? Ele explica aqui também. E versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Se o próprio filho dele orou e pediu para ele: se possível, passa esse cálice de mim. E o pai não deu resposta: não, que não faça a minha vontade, mas a sua. E você deve orar desse jeito quando você quer conquistar alguma coisa que não está dando certo. Está nas tuas mãos, Senhor. Faz do teu jeito, da tua maneira, não seja do meu jeito. Você vai ver o resultado. Se não for para você, ele já destrói, ele já arranca, remove do teu coração, da tua alma, do teu espírito. Você vai partir para outro lado. Você vai partir para outra coisa, para outra conquista, para algo melhor, para algo grande e oculto que ele quer fazer na sua vida, quer entregar para você, mas você está insistindo em ficar no pequeno. Eita Deus, agora pegou, hein? Você insiste em ficar naquilo, batendo a mesma tecla, no conforto, naquela coisa tal, mas nada está dando certo e está sofrendo. Mas Deus está se preparando, está esperando você abrir a mente, saber que a porta da revelação já abriu para mostrar para você, para que você venha crescer, para que você venha conquistar algo maior. Mas quando nós ficamos só naquela visão e achamos que é aquilo, o nosso achismo que é o perigo, achamos que é aquilo que tem que ser feito, e achamos por boca de outras pessoas que aquilo não vai dar certo, que não deu certo para fulano, não deu certo para ciclano, mas a bênção é para você, a bênção é sua. Aleluia. Irmãos, a providência de Deus está aí, nas tuas mãos. A providência está nas nossas mãos. Ele já está esperando você entrar em contato. Qual o contato para entrar com Deus? Oração. Toda súplica e oração, quando nós suplicamos, ele excede o entendimento. E nós começamos a guardar no nosso coração, na nossa mente, Cristo Jesus. Porque para você chegar até o Deus Todo-Poderoso, você tem que passar pelo Filho agora. Porque Ele que comprou nós com sangue na cruz. Ele que abriu o véu para nós ter acesso ao Santo dos Santos. Mas mesmo assim nós temos que passar. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Tem que passar pelo Filho. Esse Filho maravilhoso que deu a sua vida por todos nós. Esse Filho maravilhoso que ressuscitou ao terceiro dia. Nem o diabo não esperava. Tomou um tapa na cara de pelica o diabo. Aleluia. Subiu nas nuvens, coisa mais linda. Os apóstolos olhando. Chegou o anjo e falou: varões galileus, por que estão olhando para o alto? Vendo a Jesus se assunto ao céu. Do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai voltar. E aí, irmão? E aí, irmão? Versículo 8 fala assim para você e para mim: ou em que pensar? Em que nós devemos pensar? Vamos acreditar na palavra de Deus? Vamos crer que existe um Deus fiel, um Deus maravilhoso, que nós lemos lá em Salmos 38, 138, como o salmista estava se agradecendo,
a fidelidade de Deus? Nós vamos acreditar nisso, naquilo que nós não estamos vendo, mas há uma existência. Ele é invisível, mas é real. Será que nós temos essa realidade dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida? Será que nós vivemos isso todos os dias? Em oração, em petição, abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito para falar com o Senhor, agradecer Ele todos os dias e pedir perdão do nosso pecado, porque somos fracos e pecadores desde o jardim do Éden. Ele diz assim: em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se alguém louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Eita Deus poderoso! Irmãos, a providência de Deus é quando você vive isso aqui. O que pensar? Aqui está a resposta. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. Seja isso que ocupa o vosso pensamento. E aí, o que está pensando todos os dias e todo momento? Você sabe que o diabo, ele está de redor, ele cutuca, ele coloca algumas coisas na sua mente, ele coloca algumas coisas, mas você tem que já tirar, tem que repreender já. Porque se você está ouvindo um louvor, ele não vai entrar. Se você está orando, ele não vai entrar. Mas se você tiver com a oficina vazia, é a própria para o diabo entrar. Mente vazia, a oficina do diabo. Por isso que tem que estar todo momento, todo instante, ligado no reino, na palavra, no louvor, que nem está falando aqui. Amável, justo, verdadeiro, boa fama. Ou que está difícil hoje em dia ter boa fama, né? Por causa das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Qualquer pessoa usada pelo diabo vai colocar alguma coisa lá para destruir a sua verdadeira imagem, né? Nós estamos vivendo isso? Estamos vendo isso. Mas nós somos justificados por Deus, somos justificados pela palavra do Senhor, e não tem problema conosco. É só não se envolver, é só não querer xeretar lá, é só não querer aparecer muito, sabe? Tem muita gente que está querendo aparecer muito no Facebook, no Instagram, no YouTube, quer aparecer, quer tirar uma selfie, quer mostrar que tá, quer isso aqui. Vai que daqui a pouco entra na oficina do bicho. E diz assim no versículo 9 ainda: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Receba aí, recebe aí. Receba essa palavra e pratica ela, para você ver como tudo muda. Porque você já ouviu, já viu, já recebeste, já recebeu, já ouviu e já viu. Agora é praticar. O maior problema agora, então, no meio da sociedade, no meio das igrejas, é praticar.
praticar a obra de Deus, praticar o que ouviu na palavra, praticar o que Deus está falando, praticar a existência do Espírito Santo, buscar a Ele, estar com Ele, andar com Ele, praticar a oração todos os dias, pedir perdão todos os dias. Aleluia. Isso é o que nós lemos anteriormente agora. É ser amável, justo, respeitável, verdadeiro, puro. E aí, irmão? Vamos alcançar isso. Vamos buscar tudo isso. Então vamos praticar. O maior problema é a prática. Você falar, orar em oculto, você está no seu quartinho de oração, no monte, na igreja, orar, e lá na igreja ficar 1h30 na igreja, ouvindo um culto, a palavra, ouvindo essa live, aleluia. Mas e a prática? Você está ajudando quem? Você está visitando quem no hospital, no presídio? Você está dando cesta básica para quem? Você está ajudando que pessoa? Você está falando da palavra para quem? Você está andando com a mente de Cristo? Você está fazendo a vontade do Senhor? Você não está prejudicando nenhuma pessoa? Você não está defraudando nenhuma pessoa injustamente? Você não está fazendo fofoca, falando mal das pessoas? Você não anda na roda de escarnecedores? Você não vai em festinhas? Você não está bebendo? Não está fumando maconha? Você não está brigando? Está se irando, fica irado a qualquer momento? Você não está dependendo de muita coisa desses mundos aqui que leva ao seu pecado? Aí leva você a ser avarento, prepotente, orgulhoso. Então tudo isso te leva você a afastar de Deus, a se afastar de Deus. E muitas pessoas se afastam de Deus, começam a procurar outras entidades, né? Umbanda, outras coisas que acha que aquilo vai resolver o problema dela. Não é isso que resolve o problema dela. O que resolve o problema dela é o que nós estamos lendo aqui. É o único, é Deus. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E Paulo ainda pega e faz uma gratidão para os filipenses, que é o próximo versículo agora, versículo 10. Ele faz uma gratidão aos filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenheis antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que Paulo está falando isso? Viver contente em qualquer e toda situação. É porque em toda e qualquer situação, se você lembrar que Deus está na sua vida e que existe Deus, você vai ficar sempre feliz e contente, porque é uma dependência que Deus quer que nós estejamos com Ele. Versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É aqui que eu queria
era aqui que eu queria chegar, nesse versículo. Todos ouvem esse versículo por aí. Todos falam e pregam a respeito desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá, ele está te fortalecendo mesmo? Você está aceitando? Você está praticando para ser fortalecido? Você está buscando esse fortalecimento? Obrigado. Você está buscando isso na sua vida? Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo fala esse versículo, todo mundo exclama esse versículo. Todo mundo dá resposta para pessoas quando está perseguido. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá, mas você está fazendo o que para ser fortalecido? Você está se aproximando de que para ser fortalecido? Você está se revestindo de que para ser fortalecido? Aleluia! É o que Paulo está falando aqui para os Filipenses. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, Paulo, olha, veja bem, você está bem hoje, amanhã vem uma perseguição, aí você fica mal, já quer brigar com todo mundo, discutir com todo mundo, já quer atrair mais problemas. O que Paulo está explicando é tanto na tristeza como na alegria. Sabe aquele versículo? É uma noite de choro, pela manhã vem a alegria. Então nós temos que aprender isso. Toda a tribulação que vir não é o fim, mas também você não tem que ficar dando ênfase para aquela tribulação, fortalecendo as coisas que o diabo está querendo fazer na sua vida, te perseguir. Você vai fortalecendo, reclamando, fala para um, fala para outro e não sei o que, para você soltar para fora tudo que você está sentindo. Não. Se eu posso tudo aquele que me fortalece, então eu não preciso ficar falando, eu não preciso ficar indagando, passando para as pessoas o meu problema. Não tem que ficar comentando. Se eu tenho um Deus que me fortalece, e eu confio e creio, eu sei que Ele vai tirar tudo. Aquele dia não deu nada certo, mas amanhã vai dar tudo certo. Tem que andar assim. Tem que andar já com a bala na agulha, na ponta da língua. O crente que é crente, que ele é cheio do Espírito Santo, aleluia, ele sabe dessas coisas, ele sente essas coisas, ele vive essas coisas. Aquele que ora, aquele que busca, ele nunca dá chance para ser envergonhado pelo Satanás. Porque quando você fica falando da sua tribulação para as outras pessoas, você está sendo envergonhado, está enchendo a bola do Satanás. Agora o crente que está firme na presença de Deus e sabe que esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, eu não saio falando dos problemas não. Até dou risada. Você quer me derrubar, malandro? Quer me derrubar? Você quer me derrubar, Satanás? Mas você não vai conseguir, porque eu tenho um aqui que tudo me fortalece. Você pode até tentar, você pode até chegar, mas que o fogo vai te queimar, vai. Eita Deus poderoso. Você pode até se chegar, mas aqui você não vai achar nada, porque o Senhor já chegou primeiro. É isso. Aleluia. Então nós temos que viver uma situação de revelação de Deus sobre nossas vidas e saber que Ele é a providência nossa. E quando nós se revestimos dele, que nem fala tudo posso naquele que me fortalece, eu me revisto dele, porque ele fala não temas, né?
Por isso que ele fala: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Paulo não falava nada, mas quando as pessoas viram ele na tribulação, iam lá ajudar ele. Foi apedrejado, foi jogado no fundo da cidade como morto, pois foram lá, viram que ele estava respirando. Os homens de Deus resgataram ele. Quer dizer, o povo que perseguiu pensou que tinha matado ele, então jogaram ele lá no fundo da cidade, e quando o povo foi lá ver, os cristãos, viu que ele estava respirando, levantou ele, pronto, e começaram a perseguir ele para matar. Aí desceram ele para um cesto, pelo muro afora. É isso, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dar livramento. Essa noite pode ser uma noite de choro, mas amanhã vem alegria. Você sabe disso. Não é verdade? Quer ver uma coisa? Você tem um dinheiro para receber, e geralmente demora para entrar na tua conta. Você liga para a pessoa que vai te pagar, que tem que te pagar, a pessoa fala: não, então agora não tenho, mas eu vou dar tal dia, não sei o quê, mas você tem conta para pagar. Não é assim? Você não fica chateado? Você não fica atribulado? Fica. Qualquer um fica atribulado. Agora, irmão, faz uma oração para Deus, para aquela pessoa, para ver se o negócio não sai. Tudo posso naquele que me fortalece. É rápido. E quando ele fala que eles associaram a tribulação, versículo 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Você entendeu? Paulo nem pedia, e a igreja dos Filipenses mandava os recursos para ele. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, é assim que as coisas vêm acontecendo, é assim que quem é crente, quem está fazendo obra, quem está em igreja, acontece. Aleluia. Nunca largue a sua igreja por nada. Por que eu digo isso? Jesus, quando voltar, ele vai buscar a noiva dele. Se você não estiver dentro da noiva, em comunhão com os irmãos, você pode esquecer que você vai ficar aqui para baixo. Se você não descer para o andar de baixo, então, irmãos, versículo 17: não que eu procure donativos. Paulo não procurava donativos, mas o que realmente me interessa, vamos virar a página aqui, espera um pouquinho. Minha Bíblia pode estar úmida. Ó, quase que eu vi a página errada. Olha lá, desculpa aí a demora. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aleluia. Qual que é o fruto? Pessoas, vidas. Versículo 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
Você está entendendo? Ele agradece até a Deus porque os irmãos mandaram o seu donativo para ele, para que ele continuasse a obra de Deus, né? Então o seu dízimo e sua oferta que entra na igreja é justamente para o que ele fala aqui, o fruto, para que alcance frutos, aleluia, vidas, pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Tem que manter as igrejas, porque Jesus vem buscar a noiva, vem buscar você, vem buscar a noiva. Quem estiver na noiva, amém. Quem estiver suprindo a noiva, amém, é galardão lá no céu. Por isso que nós falamos, tudo posso daquele que fortalece. Mas o que você está fazendo para se fortalecer? Está dizimando e ofertando na casa do Senhor? Está ajudando na obra? Está enviando lá roupa para quem é necessitado? Cesta básica? Está orando? Está orando para os necessitados? Está fazendo visita nos hospitais, nos asilos, nos presídios? Tudo isso nos envolve, irmão. Tudo isso envolve o crente. Por isso que muitas pessoas não querem ser crente. Não, crente de verdade não. Crente de bater cartão na igreja está cheio. Até de crachá, está cheio. Mas para fazer a obra, são poucos. Os crentes de verdade para fazer a obra, são poucos. Que tem interesse de ajudar na igreja, de ver crescer, de ver buscar almas, está pouco. E está esfriando cada vez mais, né? Mas o que nós temos aí, e que nós fazemos parte também, estamos dispostos a te receber na igreja, a trabalhar com você, a você ser o obreiro da igreja, a você participar conosco nos donativos. Aleluia. Por exemplo, temos 17 caixas aqui, grandes, cheias de roupa para distribuir, né? Então, Japão geralmente tem um terremoto, geralmente tem um maremoto, e os países vizinhos também, Paquistão, Indonésia, né? Então tem os países, Filipina, sempre tem. Então, na medida que nós podemos, tem que levantar donativos, recursos, para poder enviar essas caixas para esses países que sofreram isso. Essa é a atitude e o dever da igreja. Aleluia. E ele diz aqui no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É verdade, irmão. Tudo que você faz de bem para o próximo, para a igreja, Deus vai abençoar. Deus não vai esquecer, não. Nós somos testemunha disso. Deus vai abençoar e vai multiplicar. Versículo 20: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Que o nosso Senhor seja séculos dos séculos. Amém. Nós temos 10 minutinhos ainda. Vamos abrir lá, irmãos. Glória a Deus. Tem algumas passagens aqui que é merecida de nós abrirmos. Provérbios 16, 13. Para nós completar aqui o nosso trabalho. Provérbios 16, 13. Provérbios 16, 13. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Nós temos 10 minutinhos ainda para terminar o culto. Você que está nos assistindo, abre lá em Provérbios 16, 13, ou marca em algum lugar para depois você estar lendo. Provérbios 16, 13 diz assim: os lábios do justo
Os lábios justos são os contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Aleluia! Tudo que nós falarmos dos nossos lábios, que sejam coisas retas. Se eu posso tudo naquele que me fortalece, como nós vimos lá, ser justo, ser reto, ser bondoso, carregar o fruto do Espírito, então eu falo coisas retas. Eu não vou falar nada para prejudicar os irmãos, eu não vou falar nada para, vamos falar a linguagem certa, ficar tirando sarro do irmão, falando da roupa, do cabelo, disso, aquilo. Não, isso é fofoca. Então, se eu não tenho nada para falar, eu fico em silêncio. Em Tiago fala que é tardio para falar e pronto para ouvir. Lá em Tiago, o livro de Tiago. E é isso. Agora vamos lá em Isaías. Isaías 41. Abre a Bíblia lá no messiânico Isaías. Profeta messiânico Isaías, capítulo 41, versículo 13 e 14. Aleluia. Isaías 41, versículo 13 e 14. Encontraram aí? Glória a Deus. Vamos ler então, que é muito importante nós vermos essas passagens. 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eita Deus! Não temas, versículo 14. Ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Guarda isso no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Então nós não somos absolutamente nada, se nós pensarmos, e nós estamos na dependência de Deus mesmo. E ele fala: porque eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque que eu te ajudo. Então, irmãos, você está esperando o quê? Vamos acreditar, crer naquele que me fortalece. Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, só virar mais umas páginas. 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eita Deus poderoso! Olha só o que Isaías fala, irmãos, para todos nós aprendermos. Porque desde a antiguidade, quer dizer, desde o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando por Deus ou não? Eu estou. E firme, perseverando na esperança, no amor, na fé, na obediência. Estou, em nome de Jesus. Vamos lá em João 4, versículo 13. João 4, versículo 13. Tudo é bênção, irmãos. Glória a Deus. João
João capítulo 4, versículo 13. João capítulo 4, versículo 13. Achou aí? Quem achou, diga amém. Amém. Só eu achei. João 4, versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Agora, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que ele falou no poço de Jacó, lá em Samaria, quando encontrou a samaritana no poço. Foi isso? E aqui está dizendo para nós. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dessa água. Vou ler de novo. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Beba dessa água. Toma dessa água do Senhor Jesus para a vida eterna. Até aqui, irmão, nós vamos encerrar o culto agora em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer ao Senhor, agradecer por esse ensinamento, por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou nessa noite em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, Pai de poder, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou e nos revelou. Espírito Santo, só o Senhor mesmo para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para que nós venhamos aprender na palavra do Senhor o que nós devemos fazer realmente para que nós possamos estar próximo ao nosso Deus, a entrar no reino dele, a receber a nossa salvação. Ao dia que o Senhor Jesus vem buscar sua noiva, nós subimos com ele. Por isso, meu Deus, temos que meditar na palavra, pregar a palavra e levar a palavra a todas as nações, cumprir o vídeo do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vidas venham ser tocadas e abençoadas pelo poder do Senhor, vidas venham se converter, se arrepender dos seus pecados e confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, entregando as suas vidas, meu Pai, e fazendo a tua vontade e o teu querer. Aleluia. Como Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Esse fortalecimento que Paulo colocou no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Ele que era o perseguidor das igrejas se tornou perseguido. Ele que veio pregar e foi o que mais escreveu cartas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. O Senhor levantou, o Senhor levanta as coisas loucas para confundir os sábios. E o Senhor está te levantando essa manhã, essa noite, para que você venha confundir a todos que não conhecem o Senhor, mas que você possa pregar o Evangelho, que você possa ainda hoje ler essa palavra, guardar essa palavra no seu coração, viver ela e ser um pregador da palavra do Senhor até os confins da terra. Que o Senhor possa levantar um exército de primazia, um exército que seja fiel ao Senhor, seja justo, seja puro e busque no Senhor a palavra, e essa palavra venha revelada, para que ele possa abrir a porta da revelação e derramar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre o seu culto, e o nome do Senhor seja glorificado. Possamos guardar esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Em qualquer lugar que nós formos, em qualquer lugar que nós pisarmos a planta do pé, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece.
Vamos guardar isso no nosso coração, no mais fundo, no mais profundo do nosso ser, da nossa mente, e vamos meditar dia e noite nesse versículo, em nome de Jesus. E o Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós oramos, meu Deus, por vidas que estão passando necessidade, por vidas, meu Pai, em países que sofreram seus terremotos, sofreram seus maremotos e perderam tudo, Senhor. O Senhor possa entrar com providência, porque eles também carregam no coração: tudo posso naquele que me fortalece. Perderam tudo, Senhor, mas nós sabemos que ainda existe ali no meio deles aqueles que confiam no Senhor, que creiam no Senhor e que estão na esperança de receber tudo de volta. Em nome de Jesus nós oramos por essas vidas, para que eles recebam, Pai. Levanta homens e mulheres, levanta um exército que possa suprir essas vidas, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, que nós possamos olhar para os necessitados, que nós possamos olhar para aqueles que estão no leito dos hospitais, aqueles que estão no presídio, nos asilos, aqueles, meu Pai, que estão ali, meu Pai, que porventura um dia se viu, mas depois de um tempo se recebe a notícia que já partiu dessa terra. Mas o Senhor é um Deus poderoso, Deus maravilhoso. O Senhor nos conforta, o Senhor nos prepara para o dia final do Senhor Jesus, o dia que o Senhor veio para levar todos nós para o reino dele. Aleluia. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do crente, essa é a esperança do ser humano, essa é a esperança dos filhos de Deus. Por isso, meu Deus, nós oramos para que vidas venham realmente se converter, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, toda a língua venha confessar, todos eles venham se prostrar perante o Senhor. Oramos por aqueles também, meu Deus, que estão passando por uma tribulação que parece que não vai acabar, mas o Senhor é o Deus que prepara tudo para, quando acabar, levantar ele para que seja uma ferramenta para o Senhor, seja um pregador da palavra, seja aquele que vai ganhar almas, como o Senhor fez com Paulo. Que o Senhor possa fazer com muito mais vidas. E aqui nós estamos, Senhor, para fazer a tua vontade, teu querido. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por vidas que estão passando, Senhor, meu Deus, por momentos, perderam os seus entes queridos. Que o Senhor venha confortar esses corações, essas famílias, porque um dia todos nós vamos fechar os olhos, mas é triste perder nossos entes queridos, é triste, Senhor, mas sabemos que todos vão passar pelo seu tribunal, assim como todos nós. O Senhor possa fortalecer a vida de cada um, cada família, cada vida que está nos assistindo, que receba o milagre do Senhor. Aqueles que estão orando, buscando, aqueles que estão precisando, necessitando, que receba do Senhor, em nome de Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos mais uma vez por esse privilégio de estar pregando o teu evangelho aqui no Japão. Que o Senhor possa alcançar essas vidas aqui no Japão, e eles possam se converter e abrir o coração para a tua palavra, para o Senhor, e conhecer o Senhor como nós conhecemos. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ministrar a bênção apostólica. Fica de pé em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e poder, o invisível, mas é real, o Pai Todo-Poderoso, que nós possamos nos render a Ele, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que vive conosco aqui, que convence do pecado, do juízo, aleluia, glória a Deus.
e você receba. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um beijo no coração, até amanhã às 10h30 da manhã. Em nome de Jesus, uma palavra poderosa do Senhor para todos nós, em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração.